Bom dia, senhoras e senhores que tem esse canal. Hoje é sexta-feira, 13 de maio de 2022. E num dia tão especial, uma matéria especial aqui, um assunto interessante que eu fui alertado aqui hoje mais cedo pelo taxista Patrick de Goiânia, que me mandou aqui um assunto interessante. Veja bem, essa propriedade está à venda. Então, o que está à venda aqui é o domínio uber.com.br. Então achei super interessante aqui você colocar os seus dados, e eu acabei printando aqui porque na tela embaixo não apareceu aqui a oferta aí mínima de $1 milhão. E aí eu fui investigar aqui esse assunto aqui e tive assessoria aqui de uns amigos. E aí descobrimos que o domínio uber.com.br pertence a um brasileiro com nome Luciano Teixeira, que me parece ser lá do Rio Grande do Sul, que ele criou o domínio no dia 11/11/1999, cujo documento eu tenho aqui anexo aqui em mãos. E a Uber foi criada em 2010. Então, portanto, o brasileiro Luciano Teixeira, pelo que eu percebo aqui, colocou à venda o domínio uber.com.br por uma oferta mínima de $1 milhão. Compre aí se você quiser comprar esse domínio, né? Super interessante a matéria. E aí eu fui investigar aqui outras matérias que eu achei aqui lá de 2019, e aqui consta que quando a Uber começou, que essa quadrilha eram apenas 4, 5 pessoas e mais 2 ou 3 investidores. Um desses investidores era uma tal de Universal Music Group, que faliu lá em 2008. Aí essa UMG foi uma rede social extinta e plataforma de blogs que faliu em 2008, apesar de milhões de financiamento de capital de risco. No final, a única coisa que restou a essa UMG foi o domínio uber.com. Então, esse investidor aqui, que faliu, era dono desse domínio uber.com. Logo após o lançamento, né, e é exatamente a parte do livro A Minha Guerra contra a Uber, do jornalista Mike Isaac, que eu vou tentar trazer aqui amanhã uma parte interessante que fala aqui que após o lançamento o Uber Cab, né, que tinha o nome Uber Cab, Cab é CAB, em inglês significa também táxi, logo se viu em problemas legais com a San Francisco Municipal Transportation Agency, que é a agência de transporte da cidade de São Francisco, e com a California Public Utilities Commission, a comissão aí de serviços públicos de transporte, porque estava usando a palavra táxi. Então eles criaram originalmente o nome Uber Cab. A startup não foi autorizada a operar usando Cab no seu nome, porque não era uma empresa de táxi licenciada. A solução mais simples foi remover a expressão Cab do seu nome e se tornar Uber, e aí virou Uber. O único problema era que a empresa precisava ser dona do uber.com, esse domínio aqui em questão, isso lá nos Estados Unidos a princípio, e não tinha dinheiro para trazer para a mesa durante as negociações com a UMG, ou seja, ela não tinha como comprar a marca, não tinha dinheiro para comprar a marca que pertencia a esse então investidor UMG. Então, como a Uber sempre fez, esse canalha desse Travis Kalanick, ele sempre oferecia participação acionária da Uber em troca de algum benefício ou de alguma participação em outra empresa. Então foi isso aqui que eles fizeram. A UMG recebeu uma participação de 2% na Uber em troca desse domínio. Isso lá em São Francisco ainda. Isso por volta aí de 2010, 2011, essa discussão aqui. A Uber valeria cerca de 17 bilhões 4 anos depois.
mas a OMG não participaria desse sucesso. Isso aqui é um detalhe que eu quero acrescentar a essa história aqui maquiavélica. A OMG não participaria desse sucesso, pois em algum momento antes dessa avaliação, a empresa vendeu suas participações para a Uber. Então, ela vendeu os 2% para a Uber, para a própria Uber, por $1 milhão. Ou seja, ela vendeu o domínio.com por $1 milhão. Talvez esse $1 milhão aqui seja agora a referência desse brasileiro que está aqui anunciando o domínio aqui no Brasil. A OMG tomou uma decisão de negócios astuta quando decidiu vender o Uber.com por 2% da Uber. O que acontece é que o The Wall Street Journal calculou que esses 2% valeriam cerca aí de $532 milhões. Portanto, essa OMG aqui, né, porque ela vendeu, ela poderia ter esperado mais aí 2, 3, 4 anos. Se ela tivesse esperado, ela não teria perdido $531 milhões, ou seja, perderam mais de meio bilhão de dólares por ter vendido o domínio Uber.com para a Uber, os 2% de participação. Então, super interessante essa história aqui, né? E que agora aparece aqui esse Luciano, você vê lá em 1999, no dia 11/11, ele então registrou aqui no Brasil o domínio uber.com.br. Certamente suponho que seja a partir dos nomes Uberaba e Uberlândia. E esse domínio vai expirar agora no dia 11/11/2022, que eu suponho que ele vai querer renovar. De qualquer maneira, se você estiver interessado ou quiser repassar a informação para frente, o domínio.com, uber.com.br está à venda aí por uma oferta mínima de $1 milhão. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like. Podendo, por gentileza, clique em inscrever e inscreva-se nesse canal. E tenha um bom resto de sexta-feira. Muito obrigado. E vou tentar voltar aqui com a parte do livro lá que fala dessa pendenga aqui, quando a cidade de São Francisco ameaçou prender toda a quadrilha da Uber. Tenha um bom resto de sexta-feira. Muito obrigado.